Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos fazer um super vídeo com 5 exercícios de dinâmica, aplicação das leis de Newton. A gente já viu até aqui a primeira, segunda, terceira leis de Newton. A gente viu uma série de exercícios, uma série de casos de aplicações das leis de Newton. E hoje eu selecionei para vocês 5 exercícios para a gente fazer um resumão, fazer uma recordação de tudo isso que a gente aprendeu. Então vamos recordar primeiro as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia? Se a força resultante do conjunto de forças que agem sobre um corpo é igual a zero, esse corpo não altera seu estado de movimento. Quando a gente fala alterar estado de movimento, é alterar a sua velocidade. Mas de qual velocidade que a gente está falando? Velocidade vetorial. Então lembrem-se, módulo, direção e sentido. Então se a velocidade vetorial não se altera, nem em módulo, nem em direção e nem sentido, força resultante é igual a zero e o corpo permanece no seu estado de movimento. Quais são esses 2 estados de movimento possíveis para esse caso? Ou o corpo está em repouso, claro, sempre em relação ao referencial, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Cuidado, movimento circular, por exemplo, ele pode estar com a velocidade escalar constante, mas no movimento circular a direção está sempre mudando. Então a velocidade vetorial se altera, e aí nesse caso a força resultante não é igual a zero. Mas se a força resultante é diferente de zero, aí a gente cai na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Se a resultante de forças é diferente de zero, esse corpo vai ter alterado o seu estado de movimento, vai mudar, vai variar a sua velocidade. Qual a velocidade? De novo, vetorial. Se ele está em repouso, então, ele começa a se movimentar. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele muda a sua velocidade escalar, ou ele muda a direção da sua velocidade. De um jeito ou de outro, ou pode mudar os dois, né? Tanto a velocidade escalar, o módulo da velocidade, quanto a direção. Seja qual for o caso, força resultante diferente de zero, nós caímos no princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual massa vezes a aceleração. Por que aceleração? Porque a aceleração é, conceitualmente falando, é a variação da velocidade. Então essa equação nos mostra que se a força resultante é diferente de zero, esse corpo vai mudar, vai variar a sua velocidade. Mas o que essa fórmula quer dizer? Que para um determinado corpo de massa m, quanto maior a massa desse corpo, maior tem que ser a força para você chegar na aceleração que você quer. Ou o inverso. Se você tem uma certa força F para um corpo de massa m, quanto maior a força desse corpo, menor vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Ou, para a mesma força F, quanto menor for a massa, maior vai ser a aceleração que ele vai adquirir. E a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Lembrando, quando a gente fala de força, a gente está falando em interação entre corpos. Então não existe uma força isoladamente num corpo A sem que ele não esteja interagindo com outro corpo B. Muitas vezes nas análises que nós fazemos, só levamos em consideração, só analisamos as forças agindo sobre um corpo só, mas sempre está havendo uma interação. E essa interação é que nos leva ao princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Se o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B, em reação a essa força, ele aplica uma força de mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesmo valor, mesma direção e sentido contrário, sentido oposto no corpo A. Princípio da ação e reação. O A agiu sobre o corpo B reage sobre o corpo A. O que é importante lembrar no princípio da ação e reação? Primeiro, as forças que fazem o par ação e reação, elas são de mesma natureza. O que quer dizer isso? Se é uma força de campo, a reação é uma força de campo. Por exemplo, força-peso. A Terra tem o seu campo gravitacional, corpos que têm massa ficam sujeitos a esse campo gravitacional, passou perto da Terra, a Terra aplica uma força que é a força da
gravidade. Qual que é a reação? O corpo também aplica uma força sobre a Terra. Também é uma força de campo. Se é uma força de contato, a reação também é de contato. Se os corpos estão interligados por um fio, a ação é através do fio, a reação é através do fio. O de uma mola, polias, não importa. A reação é sempre uma força de mesma natureza. E a segunda lembrança que a gente tem que fazer no princípio dessa reação é que a ação é num corpo, a reação é no outro corpo. Então, par ação e reação, par de forças, ação e reação, ocorrem em corpos diferentes. Se eles acontecem em corpos diferentes, elas não podem se anular, certo? Então nós vimos vários casos. Um corpo, dois corpos, corpos apoiados, corpos interligados por fios, por molas, pendurados por um fio que está apoiado numa roldana, numa polia, plano inclinado, com atrito, sem atrito, vários casos. Então, nós vamos para os exercícios, para a gente fazer uma super revisão de tudo isso, e eu tenho certeza, você vai aplicar os seus conhecimentos e vai conseguir resolver. Então, eu vou colocar aí na tela e a gente vem com a resolução, tá? Vamos para o primeiro exercício, então. Dá uma lida no texto e tente resolver, que depois eu venho com a resolução. Pessoal, esse é um exercício conceitual, a gente não precisa fazer cálculo, mas a gente tem que usar a teoria. Eu insisto com vocês, decoreba é bom, mas entendeba é melhor. Por quê? Tem aquele aluno que pega o exercício, já pega as fórmulas, já vai anotando tudo, já sai fazendo tudo, resolve tudo de uma maneira perfeita. Aí cai no exercício conceitual como esse e se complica porque não tem fórmula. Então vamos ver o que o exercício está falando. Dois corpos, massas diferentes, presos por um fio, apoiados numa polia, estão num elevador. Se eles estão na mesma posição, enquanto o elevador se move, eles se mantêm na mesma posição, o que pode estar acontecendo com esse elevador? Então vamos pensar, a gente viu que se a gente tem dois corpos de massas diferentes, presos por um fio e apoiados apoiado numa polia, certamente o corpo que tem a massa maior vai puxar o corpo que tem a massa menor. Não vai ter situação de equilíbrio. Mas ele está dizendo que num elevador, essa situação de equilíbrio foi atingida. O que pode estar acontecendo com esse elevador? Bom, ele não pode estar subindo nem com velocidade constante, nem descendo com velocidade constante. Aí a força resultante seria zero e certamente o corpo que tem a massa maior iria puxar o outro corpo. Qual a única situação que os dois corpos podem estar se movimentando com a mesma velocidade, com a mesma aceleração? Queda livre. O que é queda livre? É quando um corpo cai livre de qualquer outra força a não ser a força da gravidade. E a gente viu que nesse caso, qualquer corpo, independente da sua massa, vai cair sempre com a mesma aceleração. É a aceleração da gravidade, famoso 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. É a força de atração que o campo gravitacional da Terra imprime nesse corpo. E se ele cai em queda livre, não tem mais nenhuma outra força atuando sobre esse corpo, todos os corpos na superfície da Terra, ou em qualquer planeta, em qualquer lugar, vão cair com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, os dois corpos vão cair juntos. Então, resposta D, eles estão descendo aceleradamente. Cuidado, tem uma pegadinha aí, porque você fica pensando na aceleração do elevador. E aí confunde um pouco. Eles estão dentro do elevador, o elevador está descendo em queda livre, os dois corpos vão cair exatamente juntos. Alternativa D, a única, não precisa dizer que é queda livre, mas a alternativa D está correta. Eles estão descendo aceleradamente. Não poderiam estar subindo aceleradamente. Eles têm que estar descendo aceleradamente. Exercício conceitual, exercício teórico, não é muito complicado, mas a gente tem que usar a teoria para poder resolver. Vamos para o exercício 2? Dá uma olhada na sua tela aí. Pessoal, está aqui o exercício 2. Vocês repararam que eu coloquei a resposta no enunciado? Isso serve para você tentar fazer, acertar. Se não conseguiu, volta e tenta de novo. Porque aí você vai adquirindo confiança e você vai ver que você consegue sim. No começo você pode demorar um pouquinho, mas com o treino, com o exercício, você consegue. Confia em você. Eu tenho confiança em você. Você vai conseguir. Então vamos lá.
tá aqui, ó, qual que é a situação do nosso exercício? O bloco B, num plano inclinado, tem coeficiente de atrito? Tem. Então tem atrito. Preso por uma corda, e essa corda, por sua vez, está presa a uma mola, que por sua vez está presa na parede. Ele diz que o bloco B está na iminência de começar a se deslocar. Ou seja, eles estão em equilíbrio estático, e ele quer saber, nesse estado, qual que é a deformação X que a mola sofre. Pessoal, para resolver exercício de dinâmica, seguir aqueles 4 passos que eu deixei para vocês. Primeiro, diagrama de forças em todos os corpos envolvidos. Segundo passo, analisa o eixo X e o eixo Y. Terceiro passo, descobre se a força resultante é zero ou diferente de zero. Quarto passo, aplica se a força é igual a zero, as forças que estão se igualando, ou se a força resultante é diferente de zero, quais são as forças que estão gerando a força resultante. E aí você acha as fórmulas e depois faz as substituições. Então primeiro vamos analisar a mola. A mola M, ela está presa por um fio. Então eu tenho a força elástica e tenho a tração. E nesse caso, a gente sabe que a força elástica é exatamente igual à tração. Certo? Força elástica, Kx. Então eu já descobri que para a mola, Kx é igual à tração. No bloco B, quais são as forças que estão agindo no bloco B? Tem força-peso? Tem, sempre tem força-peso. Já vou colocar aqui, pessoal, decomposta, tá? Px e Py. Falou em plano inclinado, Px, Py e a normal, com certeza você já pode colocar. Quais são as outras forças que estão agindo no bloco? Ele falou que tem atrito, né? Então, Fat. E tem também a tração. Ele diz que o conjunto está em equilíbrio. Então, Px é igual a quem? A tração mais o Fat. Tração mais o Fat. Se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. O bloco vai se movimentar no eixo X. Então, Px é igual a tração mais o Fat. Quem que é Px? Plano inclinado, o corpo está descendo. Px é P-seno. Nunca se esqueça disso. P-seno. Então, P é mg. Mg, seno de θ, igual. Tração a gente já viu que é Kx. Kx. Mas o Fat, quem que é o Fat? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas nesse caso, a normal é igual a Py. Então eu já vou colocar Py aqui, ó. Py. Então vamos lá. Mg, a massa, 2,8 vezes 10 vezes seno de alfa, 0,8. Tudo isso é igual. Constante elástica da mola, 350x mais coeficiente, 0,5 vezes Py. Quanto que vale Py? Mg cosseno, né? Se o Px é Mg seno, Py Mg cosseno. Então é 2,8 vezes 10 vezes cosseno, 0,6. Pessoal, para a gente ganhar tempo, não vou fazer o cálculo, que é uma conta simples de matemática, né? Só fazer as contas, isolar o x e achar o valor de x. Então, x é igual a 0,4 metros ou x é igual a 4 centímetros. Tá? Não é um exercício complicado, mas você tem que se lembrar do que? Mola, tração, está em equilíbrio, a força elástica é igual à tração. Vou apagar a lousa, enquanto isso vocês vão tentando fazer o exercício 3. Vamos lá? Já volto com a resolução. Então tá aqui, pessoal, o arranjo do exercício 3 é esse. Um bloco de massa M, M maiúsculo conectado a um outro bloco de massa M minúsculo, por cabos através de polias. Reparem, uma polia fixa, uma polia móvel. Massa do bloco M,
8 kg, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz que o ângulo θ é 30 graus. E ele dá o seno e o cosseno de θ. Ele quer saber qual a massa desse bloco M minúsculo. Primeira coisa que vocês têm que ver aqui, pessoal, ele deu esse ângulo θ. Esse ângulo θ é 30 graus. Mas quando a gente está trabalhando com plano inclinado, qual o ângulo que a gente usa para achar Px, Py? É esse ângulo aqui, né? Então, se aqui é 30, triângulo retângulo, quanto que vale esse outro ângulo aqui, ó? Esse ângulo alfa, ele vale 60 graus. É com esse ângulo que nós vamos trabalhar. Então, alfa é igual a 60 graus. Se eles são ângulos complementares, como que eu acho o seno e cosseno de alfa? É só pegar o inverso do seu ângulo complementar. Então, o seno de 60 é o cosseno de 30 e o cosseno de 60 é o seno de 30. É só inverter seno e cosseno, tá? Bom, então vamos colocar as forças que estão agindo em cada bloco. Primeiro no bloco da massa M, minúsculo. Fácil, né? Força, peso e tração. E no bloco M, com a massa, o M maiúsculo. Força, peso, já vou colocar as componentes, né? Px, Py. Px e Py. Plano inclinado, Px, Py e normal, tá, pessoal? Já pode colocar isso aqui sem medo de errar. E eu tenho a tração aqui, ele diz que não tem atrito, nem entre as polias do fio e nem entre o plano inclinado. Então aqui eu tenho também a minha tração. Agora vamos dar uma olhada, pessoal. Cuidado que você tem que tomar nesse exercício. Reparem, o fio que liga o bloco M e passa por essa polia e vem até aqui, ó, no apoio, no teto, não é o mesmo fio que liga o bloco, esse bloco M até nessa polia. São dois fios diferentes. Então a tração não é a mesma. Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu vou colocar aqui, ó, T1 e T2, porque são trações diferentes, tá? Bom, fizemos o diagrama de forças para cada corpo. Vamos fazer a análise. Eixo X, eixo Y. Para esse bloco 1, vamos chamar bloco 1, bloco 2? Para o bloco 1, só tem forças agindo na vertical. Própria força-peso e a tração. Esse conjunto está em equilíbrio? Então, óbvio, né? Peso igual a tração. Peso é mg. A massa é o que eu estou procurando. G é igual a 10. Bom, daqui eu não consigo fazer mais nada. Vou para o bloco 2. Então, vamos lá. Equilíbrio. Então, Px é igual a T2. Quem que é Px? mg. Seno de quem? Cuidado, hein, pessoal. Seno de alfa é igual a T2. Mg, vou colocar M maiúsculo, né? Deixa eu apagar aqui. M maiúsculo. Qual que é a massa? 8. 8 vezes 10 vezes. Seno de alfa é o cosseno de θ. Ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Isso aqui é T2. Posso cortar aqui? Vou cortar aqui, ó. Aqui fica 4, né? 4 vezes 10, 40. Então, T2 é igual a 40 raiz de 3. Agora, reparem. Polia móvel, né, pessoal? T2 está equilibrando com quem aqui? Com T1 aqui e T1 aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho T1 e tenho T1 também. T1 de um lado, T1 do outro lado. Isso significa o quê? Significa que 2T1 é igual a T2. A gente não pode esquecer disso aqui. Com essas duas equações, eu matei meu problema, né? Porque eu já tenho o valor de T2. Só se substituir aqui, eu acho a massa M. Vamos achar? M vezes 10 é igual a T1. Mas T1, quanto vale? T1 é T2 sobre 2, certo? 2T1, o 2 passa dividindo. T1 é igual a T2 sobre 2. Quanto que vale T2? 40 vezes raiz de 3. Isso aqui dividido por 2 vai dar quanto? 20 raiz de 3. 10 com 10 eu corto.
Vai ficar 2, m é igual a 2 raiz de 3 quilogramas. Certo, pessoal? Não é um exercício muito difícil, mas você tem que lembrar que no caso de polia móvel, as trações elas não são iguais. Para esse fio que está ligado na polia, a tração nesse fio é o dobro da tração nos fios que percorrem a polia. Se eu tivesse mais uma, duas, três, quatro polias, a gente faria aquela separação das forças e chegaria no resultado, tá? Vou apagar a lousa, força aí no exercício 4 que eu já volto com a resolução, tá? Espero que vocês consigam fazer, vamos lá. Pessoal, exercício 4, está aqui o conjunto. A gente tem 3 blocos, bloco A, B e C, ele deu as massas dos blocos, estão presos por 2 fios, né? O bloco A ao bloco B, o bloco B ao bloco C, e ele diz qual que é a aceleração do sistema, ele quer saber qual que é a aceleração do sistema, então ele já está te dizendo que esse sistema não está em equilíbrio. Bom, para a gente resolver esse exercício, pessoal, a gente tem que prestar atenção em 2 coisas. Primeiro, se o sistema não está em equilíbrio, quem que vai puxar quem aqui? O bloco A ou o bloco C? O bloco que tem a maior massa puxa o bloco que tem a menor massa. Então, quem vai puxar aqui, ó, é o bloco C. O bloco C, então, vai puxar o sistema. Essa é a primeira observação. Segunda observação, percebam, muito cuidado. Ele só deu o ângulo, não te deu seno, nem cosseno, nem mais nada. Presume-se que você saiba de cor seno e cosseno, pelo menos de 30, 45 e 60, tá? Aqui, o seno de 30 graus é igual a meio. O cosseno a gente não vai precisar usar, não vou nem colocar aqui, mas preste atenção. Isso aí tem que decorar? Tem que decorar, tá? Então vamos analisar bloco por bloco, diagrama de forças em cada bloco. Primeiro, no bloco A. No bloco A, quem está agindo aqui no bloco A? Ó? A gente tem plano inclinado, PX, PY, normal. Tá? PX, PY, normal, anormal sempre, perpendicular à superfície de contato. E temos também uma tração aqui, né? Tem fio, tem tração. Eu vou chamar aqui, ó, de T1, porque aqui é outro fio, é uma outra tração. No bloco B, quais são as forças que estão agindo? No bloco B, eu tenho essa outra tração que eu vou chamar de T2 e tenho a tração T1, tá? Tenho também força peso e normal? Tenho, mas não vou colocar porque o movimento dele é na horizontal e o bloco não está nem afundando, nem saindo voando para cima. E o bloco C agora, né? O bloco C, quais são as forças que estão agindo? Aqui fácil também, né, pessoal? É o peso do bloco C e a tração T2. Bom, fizemos o diagrama de forças, ele já disse que tem aceleração, então eu já sei que a força resultante é diferente de zero. Vou analisar para cada bloco, vou achar as fórmulas associadas a cada bloco e depois eu vou ver o que eu posso substituir, o que eu preciso substituir. Então, para o bloco A, se o bloco C que vai puxar, certamente a tração 1 é maior que PX. Então, a força resultante para o bloco A é igual a quê? T1 menos PX. Então, a massa do bloco A vezes a aceleração é igual a T1 menos, e quem que é PX? mg seno de θ. Ricardo, você não falou que quando está descendo é o seno? Sim, é só para lembrar, mas quando ele está nessa posição, o PX também você vai usar o seno, tá? A decomposição você também usa o seno. Então aqui, ó, é o m do bloco A vezes g vezes o seno de alfa. Reparem, ele não deu g, pode usar 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então massa do bloco A é 1 vezes A o próprio A, vou colocar aqui para ter mais espaço, é igual a T1 menos massa do bloco A
que é 1 vezes 10, 10, 10 vezes seno, que é meio, 10 vezes meio, 5. Então, para o bloco A, cheguei aqui, não tenho mais o que fazer. Para o bloco B, T1 é igual a T2. Não vou mexer no T1 e no T2 agora, certo? Vamos fazer para o bloco C? Então, para o bloco C, como é que fica? Força resultante é igual a massa do bloco C vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? Força peso menos atração 2. Peso menos T2. Massa do bloco C é 2. Então, 2A é igual a peso mg, a massa é 2, g é 10, vai ficar 20 menos T2. Bom, aqui eu tenho aceleração, T1. Aqui eu tenho aceleração e T2. Agora eu tenho que relacionar T1 com T2. Como que eu vou fazer isso? Ó, o bloco B. Quem está puxando é o bloco C. Então, T2 é maior que T1. Então, a força resultante no bloco B é T2 menos T1. Então, como é que fica a força resultante aqui para o bloco B? Vou fazer até numa outra cor. Massa vezes aceleração, que é igual a T2 menos T1. Qual que é a massa do bloco B? É 2. Então, 2A é igual a T2 menos T1. Bom, agora ficou fácil, né, pessoal? 3 equações com 3 incógnitas. É só eu ir substituindo. Quem que eu quero achar? É a aceleração. Então eu vou eliminar. Então eu vou eliminar ou o T2 ou o T1. Vamos isolar o T2 aqui, ó. T2 é igual a 2A mais T1. Substituo aqui, tá? Então, substituindo T2 nessa fórmula, 2A é igual a 20 menos... T2 é tudo isso aqui, né, pessoal? 2A mais T1. 2A é igual a 20 menos 2A menos T1. Isolando T1, como é que fica? T1 é igual. O T1 passa para lá, fica positivo. O 2A passa para cá, fica negativo. Então, T1 é igual a 20 menos 4A. 2A passou, ficou negativo, soma com 2A, T1 igual a 20 menos 4A. Só jogar o T1 ali, ó. Matou o problema. Quanto que vale T1? 20 menos 4A menos 5. Menos 4A passa para lá, 5A. 5A é igual a 15, né? 20 menos 5. Aceleração, então, 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, enquanto eu apago a lousa e preparo o exercício 5, dá uma olhada aí na sua tela, tenta resolver, que eu já venho com a resolução. Sai daí não. Pessoal, esse último exercício, ele montou um conjunto para a gente formado por um bloco de massa M ligado por um fio a um outro bloco de massa M também, bloco A, bloco B. E o bloco A está em cima de um carrinho que pode se mover livremente por uma superfície com massa 4M. E ele diz que entre o bloco A e o carrinho tem uma força de atrito. Quando o bloco B começa a descer, essa força de atrito entre o bloco A e o carrinho, que é fixo, ele deu o valor 0,2M vezes G, esse atrito faz o carrinho se movimentar. Mas o bloco A também está se movimentando, porque ele está sendo puxado por esse fio que está ligado na polia. Então ele pergunta qual que é a aceleração do carrinho e qual que é a aceleração do conjunto A e B. Reparem, são duas acelerações, porque o carrinho está sendo puxado, o conjunto tem uma aceleração. Mas o carrinho, se ele não tivesse atrito entre o bloco A e o carrinho, o bloco A ia deslizar. Como ele tem atrito, essa força de atrito também faz o carrinho se movimentar. Então são duas acelerações que a gente tem. É óbvio que o bloco A está se movimentando em cima do carrinho com uma aceleração diferente do carrinho, senão a gente teria só uma aceleração, né?
Bom, primeira providência, diagrama de forças. No carrinho, quais são as forças que estão agindo no carrinho? É só o atrito, né? E repare, pessoal, é o atrito mandando ele para frente, certo? Por quê? Porque o atrito no bloco A é contrário, ó. Lembra? Princípio da ação e reação. Lembra que eu falei que às vezes a gente estuda as forças num corpo só, mas a gente tem sempre que lembrar que quando tem contato, por exemplo, se um corpo A, aplica uma força no corpo B, o corpo B também aplica uma força no corpo A. Então, se um corpo está se deslizando sobre uma superfície com atrito, tem um atrito no corpo, mas tem um atrito na superfície, que a gente não considerava. Esse é o caso, ó. Entre o bloco A e o carrinho tem uma força de atrito igual e de sentido contrário, tá? Princípio, ação e reação. Então no carrinho tem a força de atrito, tem a tração. E no bloco B? No bloco B a gente tem o peso, a força peso e também a tração. Então vamos calcular para o carrinho. Ele já falou que a força de atrito é constante e vale isso aqui, ó. Então, força resultante é massa do carrinho vezes a aceleração, que é igual a o FAT, 0,2 vezes M vezes G. Qual que é a massa do carrinho? É 4M. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado para não se confundir. Aqui é M, aqui é 4M. Então, quando a gente coloca na fórmula, aqui é a massa do carrinho. E aqui é o FAT que ele deu, que é só M, tá? A massa do carrinho vale 4M. Então, aqui, ó, 4M, 4 vezes M vezes A é igual a 0,2 vezes M vezes 10, que é o G. O M eu corto com M. A é igual a 2 dividido por 4, que é igual a meio. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração do carrinho, tá? Tá aqui, aceleração do carrinho. Bom, aparelho que é a aceleração do sistema A e B. O que acontece? Vamos para o bloco B, que é mais fácil, né? O que acontece com o bloco B quando ele começa a descer? Eu tenho uma força resultante, que é igual à massa do bloco B vezes a aceleração, e essa força resultante é a força peso menos a tração. Isso aqui é a massa do bloco B, quanto que vale? M. M vezes a aceleração. O peso é mg menos a tração, massa vezes a aceleração. Agora eu preciso achar a tração. Se o bloco A está se movimentando em cima do carrinho, é porque a tração é maior que o FAT. A tração aqui é maior que o atrito. Então, para o bloco A, vamos colocar aqui, ó. Bloco A. A força resultante é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. E essa força resultante é a tração menos o FAT. Tração menos o FAT. Então, a tração vale quanto? A tração vale a massa do bloco A, que é M, vezes a aceleração, mais o FAT. Certo? Passei o FAT para lá, MA mais o FAT. Substituo a tração aqui, ó. Vou fazer até em outra cor para ficar mais claro, tá? Então, aqui é massa do bloco B vezes G, eu já vou colocar 10M, menos, quanto que vale a tração? M vezes A mais o FAT, igual a M vezes A. 10M menos MA menos o FAT é igual a MA. Tudo vezes, né? 10M menos, quanto vale o FAT? 0,2 vezes M vezes G. O MA, já vou passar para o outro lado. MA mais MA, 2MA. Fazendo essas contas aqui, ó, posso cortar M com M com M? Posso. Se eu colocar o M em evidência, eu vou cortar M com M. 10 menos 0,2 vezes 10 dá 2. 10 menos 2, 8. 8 é igual a 2A. A aceleração do sistema, então, 8 dividido por 2
4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, pessoal, uma super revisão com 5 exercícios, vimos quase tudo sobre as leis de Newton, certo? Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo, até lá!